Amigos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um tempo aí que a gente vai ganhar estudando a palavra de Deus, não é? Eu tenho certeza que quando nós encerrarmos esse nosso encontro aqui, a gente vai ter conhecido pelo menos um pouquinho mais sobre o grande amor do nosso Deus por nós, não é verdade? E olha, eu estou ansioso para a gente chegar segunda-feira. Nós temos Claudinete. A gente tem aí uma classe nova, com um monte de gente. É Eu não sei se é um monte verdade. de gente nova, mas é um monte de nova gente. É A gente vai estar ali estudando, né? verdade. Com mais um grupo de pessoas aí. Que Deus abençoe a você que vai estar participando, aqueles que vão estar chegando, que sejam bem acolhidos, não é? Que a graça do Senhor Jesus, como tem sido derramada sobre nós, seja também derramada sobre eles. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e sintam-se todos abraçados e abençoados. Eu vou convidar Amém. minha digníssima esposa, para nos levar a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esses É momentos. digníssima que não cola. Vamos orar, gente. Bondoso Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos deste, pelo trabalho que tu nos dá, por termos passado por mais um dia e sabendo Obrigado. que tu nos acolheu, tu nos protegeu e nos abençoou. Sim, Te sim. pedimos, Senhor, que tu seja com cada pessoa aqui presente, cada lar representado aqui, tu abençoe a cada um, Senhor. Se no nosso meio existem pessoas vivendo algum problema, ou está doente, ou coisa parecida, que tu possas, ó Pai, derramar tuas bênçãos Sim, e sim. atender, Senhor, os seus pedidos. Sim. Queira, Senhor, ser com os momentos que se seguem e que abriremos a tua palavra para poder aprender de ti e que tu nos dê, Senhor, sabedoria dos altos céus para que possamos crescer na fé e andar na tua presença. Amém. Tudo isso te pedimos, te agradecemos com perdão de nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aqui, gente. Bem, vamos lá. Vamos abrir nosso estudo, então, com ele é uma pergunta, não é? E essa pergunta, ela muitas vezes ela não cala, principalmente quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, que nós oramos a Deus, nós suplicamos, nós jejuamos. Tudo que está ao nosso alcance a gente faz para que a gente tenha uma resposta de Deus, não é? E às vezes, Mariana, a gente orou tanto e parece que Deus não nos ouviu, não é? Então, o nosso estudo hoje ele tem esse título: Quando Jesus se atrasa, o que pode acontecer? Então, eu lanço essa pergunta para vocês. Jesus se atrasa? Não. 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 Mariana falou um pouco aqui, antes da gente começar a gravar, que Deus ele tem um tempo certo, ele tem um tempo determinado para tudo. E é verdade. Mas a gente tem um episódio na Palavra de Deus que transparece para nós que Jesus se atrasou. Ele se atrasou para atender um pai. Mas quando você vê todo o enredo ali do acontecimento, você vai ver que o atraso de Jesus tinha um propósito maior. Na realidade, nós poderíamos dizer que o atraso de Jesus é, tinha dois propósitos. E a gente vai descobrir esses dois propósitos hoje, tá bom? Eu gostaria de convidá-lo a tomar aí a sua Bíblia, abrir no livro de Marcos, capítulo. É o segundo livro do Novo Testamento, Marcos Mar- 5. Marcos 25. Ó, Marcos 25 não tem, Claudinete. É só Ai. Oh, eu só entendi o 5, eu achei que era 25. é Marcos, É que cortou. é Marcos capítulo 5, Ah, tá. tá bom? Eu entendi só o 5, eu pensei que era 25. Mariana, achou? Sim. Maravilha, maravilha. Roberto, achou? Já. Ótimo. Então vamos lá. Ahn, vamos tomar a partir dos versículos 20, 21.
Olha, eu vou ler. Nós vamos ler até o verso 34. Eu vou ler três versos e depois, a Letícia chegando, e depois outra pessoa lê três versos e assim vai até a gente chegar no versículo 34, tá bom? Então, olha só, o versículo 21 começa assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E o 24, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecida na mão de vários médicos, tendo despedido, dependido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? É até aí? Ele, Outra pessoa? Pode ir. ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera, fizeram isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, consciência do que nela se, se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo mal. A história, Mariana, ela continua, mas a gente vai ler até aqui, tá bom? Depois a gente lê a outra parte, tá bom? Bem, olha só, deixa eu só dar um oi para nossa amiga que chegou aí por último. A minha vizinha estava aqui falando comigo. Vocês estão lendo aonde? Vocês A leram Bíblia. aí? Ah, muito obrigada, desculpa, não tinha percebido. Letícia, deixa, É porque aqui na tela está a pergunta, né? Não está o que vocês estão lendo. isso. Deixa aberta a tua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22. É o assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, gente, vamos lá. É, nós Tá. temos aqui quatro colocações, quatro perguntas que a gente precisa responder, não é? Vamos lá. Às vezes temos a impressão, isso aqui é para você, Letícia. Quantas vezes temos a impressão que Deus não nos ouve? Algumas. E, gente, eu estou falando para a Letícia isso, porque a gente estava batendo papo um dia desse e ela falou assim para mim: Poxa, parece que Deus não me ouve. Sabe, eu também já tive essa impressão. Tem hora que a gente pensa, né? Ó, Eu também, às vezes, tenho essa impressão. não é? Mas É. você pede, você não vê assim, resposta de Deus para falar: Deus não está me ouvindo, não. Mas sabe, Uhum. no Salmo 65:2, lá diz assim: Ó, tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Veja, a Mariana, ela falou ali atrás, agora há pouco,
algo que é bem certo. Deus ele tem um tempo determinado para responder às nossas orações. À primeira vista, a gente deveria entender o seguinte: tem coisas que você pede a Deus e Deus está pronto para te dar, porque é desejo dele te dar aquilo. Por exemplo, você pede perdão a Deus, ele não coloca você na fila de espera. Imediatamente Deus ele te perdoa. Você pede a Deus sabedoria para estudar a palavra dele, Deus te concede sabedoria porque é a vontade dele que você conheça a respeito dele. Mas tem algumas vezes que você pede a Deus alguma coisa e no momento que você pediu, você não recebeu. E você vai receber mais tarde. Não é? Então Deus fala para você nesse momento que você pede: filho, espere um pouco. Espere um pouco. Por que espere um pouco? Pode ser que nesse espere um pouco, quando você receber aquela dádiva, aquela bênção que você está clamando a Deus, pode ser que outras pessoas também vão ser beneficiadas. Esse é um ponto. Pode ser também que no momento que você pediu, você não está maduro o suficiente para receber aquela bênção. Ok? Então, nós podemos colocar esses dois pontos aí nessa colocação. E tem aquela que Deus olha e fala assim: filho, isso não é bom para você, eu não vou te conceder. É só você olhar isso no nosso tratamento com as nossas crianças. Mariana tem uma menina de quantos anos? 6 anos? 7. 7. Mariana, quantas vezes você já falou assim, não? Muitas vezes. Quantas vezes você falou, filha, espera? Hã? Muitas vezes. Uhum. Então, da mesma forma como nós respondemos aos nossos filhos, Deus ele também nos responde. Por quê? Porque Deus ele sabe o que é melhor para nós, assim como nós também julgamos saber o que é melhor para os nossos filhos, ok? Bem, a segunda colocação aqui é: quantas vezes achamos que Deus está atrasado em responder aquilo que pedimos ou esperamos? Hã? Muitas vezes. Muitas vezes. Sabe por quê? A gente é meio imediatista. Você pediu agora, você já quer receber de uma vez. E não é assim. Se você tomar Eclesiastes capítulo 3, você vai ver em Eclesiastes 3 que Deus ali está dizendo assim, ó, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras. E assim ele vai dizendo, é, né, tempo de rir, tempo de chorar. Ele vai dizendo tantas coisas no seu devido tempo. Então, entenda, Deus ele não se atrasa, ele tem o tempo determinado para te responder aquilo que você pediu, ok? Agora, o fato de Deus não nos responder no tempo que nós queremos, devemos desistir de pedir? Não. 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 De maneira alguma. A gente tem que ser insistente. Sabe? Juliette, o apóstolo Paulo, ele diz assim, perseverar em oração. Então, Perseverar e ser insistente. isso aí. Ah, João, por sua vez, ele diz assim, que devemos pedir segundo a vontade de de Deus. Deus. Né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos conceder. Né? Bom, agora, como que nós lidamos com o aparente atraso de Deus? Às vezes a gente fica até revoltado. Só na forma que a gente fica até revoltado, né? Imagina, É. imagina aquela moça que quer casar e o noivo não aparece. Ela fica revoltada. Né? Triste, triste. É triste isso. Imagina, você tem alguém doente na família, você ora, você pede, você clama a Deus e parece que Deus não está respondendo. Né? Como que a gente deve lidar diante disso aí?
É aquilo que você falou, Claudinete, você deve insistir, mas sempre colocando de acordo com a vontade de de Deus. Deus. E por último, é a pergunta que a gente já respondeu: Deus se atrasa? Sim ou não? Não, Não. Não, não, não. Deus não se atrasa. Deus Então é vamos, perfeito, ele não ele é era. perfeito, né? Ele sabe o fim desde o início e assim vai, né? Então veja bem, dentro desse relato que nós lemos, vamos imaginar alguma coisa. Tipo, Jesus era bem visto pelos líderes da igreja? Não. Não. Não, ele não era. Olha, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, esses que estavam aí, vamos dizer, encabeçando a igreja, liderando a igreja, eles viam em Jesus uma ameaça. Roberto, por que uma ameaça? Veja, Jesus ele não estudou na escola lá dos mestres, dos rabinos, mas quando eles confrontavam Jesus, Jesus tinha palavras, Jesus tinha um ensinamento que deixava esses líderes sem palavras. Eles não tinham como argumentar com Jesus. Se você estudar a vida de Jesus, o início dela, você vai ver que quando Jesus tinha 12 anos de idade, os pais dele foram a Jerusalém e, quando voltaram, esqueceram Jesus. 3 dias depois, começaram a perguntar na caravana: vem cá, você viu Jesus? Não, você viu Jesus? Não. Vem cá, Jesus está aí brincando com as tuas crianças? Não. José, Jesus sumiu. E agora eles voltam o caminho, 3 dias de viagem, eles voltam o caminho até Jerusalém e pergunta aqui, pergunta ali, e ninguém tinha visto Jesus. Imagina, na festa, milhares de pessoas iam a Jerusalém. Alguém lá ia se lembrar de Jesus? Um menino na multidão? Até que eles vão ao templo. E quando eles estão chegando no templo, eles ouvem uma voz que é muito peculiar. Era Jesus. Jesus estava em uma das salas do templo e ele estava, vamos dizer, discutindo, entre aspas, conversando a respeito das profecias da lei de Moisés, da vinda do Messias e tudo mais. E os rabinos lá daquela época, eles ficaram admirados. E eles chegaram a perguntar: mas quem é esse? Vamos dizer assim, que não estudou em nossas escolas e tem tamanha sabedoria. Bom, ali, já com 12 anos de idade, Jesus ele já causava espanto naqueles que o ouviam, devido à sabedoria que ele tinha e à forma tão simples que ele tinha de transmitir a palavra de Deus. E os sábios naquele dia, né, os magos, os magos não, os rabinos, né, os mestres, eles ficaram assim impressionados com tamanha sabedoria. Ok, dos 12 anos, agora aos 30 se passaram em 18 anos. E nesses 18 anos, a gente não tem informação nenhuma do que Jesus fez. A gente sabe que nesse tempo aí José morreu, ele que cuidou ali, ajudou a cuidar da casa, manter a casa e tudo mais, até o dia que ele aparece no Rio Jordão, é batizado por João e então começa o ministério dele. Bom, lá com 12 anos, os mestres ficaram impressionados. Agora, com 30 anos, os mestres ficaram incomodados. Por quê? Porque quando Jesus ele fala, ele começa a ter junto dele uma, um número de pessoas muito grande. E uma pessoa fala para outra para outra, e assim vai. E agora Jesus tem atrás de si multidões. Aonde quer que ele vá, multidões o estão acompanhando. Não é? Mas, veja bem, é exatamente isso aí que fazia com que os fariseus, escribas, os sacerdotes,
ah, se opusessem a Jesus. Bem, você sabe a primeira coisa que Jesus fez no templo após ser batizado? Quem sabe aí? Como é que é? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez no templo após ser batizado? Eu não me lembro bem. Não sei se é essa passagem que ele expulsou Ah, expulsou, não foi essa isso, passagem? Que ele expulsou exatamente. todo mundo, falando que ali na casa do meu pai não é lugar de jogatina, lugar de idolatria. Não foi Exa- essa parte? exatamente isso, Roberto. Jesus ele chega no templo, ele vai junto com a multidão adorar no templo, e quando ele chega lá, o pessoal está É, vendendo tá, ovelha, né? é um comércio no pátio do templo. Ah, Jesus ele pegou, fez um chicote lá de alguma coisa que encontrou e desceu o couro. E olha, se não tivessem corrido, o couro teria comido, né? É, Então aquilo ali, para os sacerdotes, aquilo ali era lucro, era dinheiro que entrava. Engraçado, né? Parece até hoje, vocês já repararam? São tantos rótulos religiosos aí mundo afora que fazem, vamos dizer, no espaço que deveria ser sagrado, fazem também uma casa de comércio. sim. Quando você vê também é, pessoas cobrando por bênçãos, gente, mudou somente assim a forma, mas o comércio ele ainda continua em muitos templos, ok? Então é uma coisa que a gente, comparando com a Bíblia, a gente vê que se Jesus entrasse hoje em muitos templos, eu acho que ele pegaria também um chicote e ia descer o couro. Ia ter muita gente correndo, não é? Hum, E ele diz, Roberto, exatamente aquilo que você falou aí. A minha casa não é o quê? Covil de Aí salteadores, falou que de é ladrões. isso. Lá em Isaías ele está dizendo, ó, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando você vai à igreja, bom, tem aquele momento em que dízimos e ofertas são recolhidos. Sim, há necessidade, Mas não é é? voluntário. Mas é voluntário, ninguém pode botar a mão no teu bolso e tirar de lá o que quiser. A Bíblia ela é muito clara, o Mariana, em dizer assim, olha, que, aquele que quiser contribuir, contribua o quê? Voluntariamente, segundo o seu coração. Se você quiser dar uma moeda, é você e Deus. E Jesus ele fala tão seriamente sobre isso que ele conta que um dia ele estava no templo, o, a Bíblia relata que ele estava no templo e ele observava que aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, elas iam e elas depositavam as suas ofertas e aquilo fazia um barulhão danado, né? Ainda acredito que até que colocavam mais alto para dar assim, a impressão de maior volume, mas aquilo não chamou a atenção de Jesus. O que chamou a atenção dele foi uma viúva, uma mulher, que ela vai pelo cantinho para não ser notada e ela tira duas moedas, as menores moedas daquela época, e ela coloca lá no cofre. E Jesus ele pergunta aos discípulos: vem cá, quem foi que ofertou mais? Quem foi que deu mais? Aqueles que deram do que lhes sobrava? Ou essa viúva, essa mulher que deu tudo? Não é? Então, para Deus, Deus ele não está preocupado com quantidade. Por quê? Ele diz: eu sou dono da prata, sou dono do ouro, tudo é dele, então ele não está preocupado com isso. Mas Deus tem uma preocupação. O que vai no meu coração quando eu oferto? Não é? Não importa o valor, se é de coração, se é de um coração sincero, de um coração temente a Deus, isso aí para Deus é o suficiente, não é? Então, gente, veja, a fama de Jesus, ela, vocês acham que era uma fama boa?
lá em Jerusalém? Não, segundo o que eu tenho conhecimento, não era não. Ela não. E quem se encarregou de difamar Jesus? A própria liderança. Gente, imagina só, a própria liderança da igreja, eles foram os responsáveis para denegrir o caráter de Jesus, para manchar o caráter de Jesus. Então, muitas pessoas se aproximavam de Jesus e viam aquilo que Jesus fazia. E muitas pessoas tinham uma imagem equivocada de Jesus, porque a liderança da igreja manchou o caráter de Jesus. Ok? Então, dois grupos. Nenhum desses grupos estava um homem que se chamava Jairo. A palavra de Deus vem dizendo, no capítulo 5, verso 22, que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Vamos imaginar que esse Jairo, ele fosse o pastor de uma igreja local. Ok? Tinha a igreja sede, que era o templo, e tinha, vamos dizer, nos bairros, tinha as igrejas locais, que recebiam o nome de sinagoga. O que era uma sinagoga? Para a gente ter assim, uma melhor compreensão do assunto. A sinagoga, ela era, durante a semana, uma escola, onde a, se ministrava aulas, ok? E no sábado funcionava como uma igreja, ali se reuniam para estudar a Bíblia e etc. Então, durante a semana, a sinagoga era uma escola. E no sábado funcionava como um lugar de reunião para estudar a palavra de Deus. Ok? Em qualquer situação, era uma escola. Ok? Então vejamos, Jairo, ele era responsável por uma dessas sinagogas. E as pessoas chegavam e, imagina, a Claudinete chegou na sinagoga, vira para Mariana e falou assim, Mariana, você soube o que Jesus fez? Não. Menina, Jesus ele foi lá naquele tanque onde tem um monte de paralíticos. Tinha um homem lá já há 38 anos, paralisado, completamente paralisado. A família abandonou para lá. Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado. E o homem foi curado, menina. Ele está andando aí, ó, dando testemunho. Não, não vi não. Eu vi uma outra coisa. Aquele surdo que Jesus tocou nos ouvidos dele e ele está ouvindo. E assim as pessoas chegavam e falavam de Jesus. E Jairo só ouvia, Ouvi. só ouvia. Verdade. À medida que as pessoas testemunhavam de Jesus, não batia com aquilo que falavam de Jesus. A liderança da igreja falava de Jesus. Vamos dizer assim, as notícias que vinham de Jesus até os ouvidos de Jairo eram notícias positivas, eram de um homem que estava fazendo o bem, expulsando pecados, curando leprosos, dando vista aos cegos, audição aos surdos, e assim fala aos mudos, e assim sucessivamente. E na cabeça de Jairo, isso aí foi assim uma bagunça tremenda. Bem, mas a palavra de Deus vem dizendo que Jairo tinha, pelo menos, eu não sei se ele tinha mais, mas aqui vem dizendo que ele tinha uma filha única. E essa filha única de Jairo adoeceu. E ele gastou o quê? Gastou com os médicos, e os médicos foram lá e não deu em nada, a menina só piorava, a febre aumentava, até que alguém chega para Jairo e diz assim, Jairo, Jesus está vindo na cidade. E o verso 22, verso 22 diz assim, olha, que Jesus, ele, quando entra na cidade, Jairo ele não se contém. Já tinha feito tudo quanto podia e nada adiantou para que a filha se curasse. O que o texto vem trazendo para nós?
Jairo veio e prostrou Os- os seus pés. aos seus pés. Olha o desespero faz, Roberto. Mesmo sem crer totalmente, mesmo sem ter uma visão clara de Jesus, Jairo ele vem e ele se prostra. E o verso 23 diz: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Mas olha só, que coisa curiosa. Venhas e lhe imponha as mãos. Por que venha e lhes imponha as mãos? Porque os relatos que vinham até Jairo era de Jesus tocando as pessoas e as pessoas ficando curadas, certo? Ele tocando. Então, venha, impõe as mãos sobre elas para que sare viva. A pergunta que eu te faço é: Jesus foi com Jairo? Pois, Foi rápido? E aí, Jesus foi rápido ou não? aqui está escrito que foi com ele. Foi rápido. Foi rápido? Então, vamos lá, vamos destrinchar essa colocação aqui do verso 24. E foi com ele, e seguia-o grande multidão, que o apertava. Veja, no momento em que Jesus recebe o pedido, a Bíblia diz: foi com ele, foi com Jairo. Ok? Agora eu te pergunto, tá aí. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Gente, alguém aí já tentou andar no meio de uma multidão? Andar rápido? Não, Não consegue, não. Você vai sendo empurrado, não, vai sendo levado. E pior ainda, se você, a multidão está indo para lá e você quer vir para cá, te leva de costa. Então eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência. eu também já tive. Você não anda, e daqui a pouco você vê, caramba, eu estou no mesmo lugar. Tentei andar e não consegui. Bem, o texto ele é muito assertivo. E foi com ele e o seguia uma grande multidão. Gente, como é que vocês encaram multidão? O que é multidão para você, Letícia? Muita gente Tudo é junto, negativo. muita gente junto. Eu sei, mas a multidão, é algo positivo ou negativo? Ah, depende, né? Nesse caso, seguindo Jesus era positivo, eu acho. Sim, 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 com certeza. É. Mas e se você quer uma bênção mais rápida que a multidão? Aí fica difícil, que a multidão não quer deixar passar. Hum, Então, olha só, a multidão, gente, já foi um embaraço para muita gente. Uhum. A multidão, Tanto que você vai ver na Bíblia o seguinte, que muitos relatos, Jesus tem ao redor de si multidões. Mas olha só, a Bíblia muitas vezes ela apresenta para a gente que multidão é sinônimo de problema. Zaqueu, você se lembra daquele homem baixinho que queria ver Jesus? viu na figueira, Subiu na figueira. Por que que ele subiu na figueira? ele não conseguia ver, era baixinho. Era baixinho? Então, olha que coisa curiosa, quando fala de Zaqueu. Está lá em Lucas, um pouquinho à frente aí, Lucas 19, se não me falha a memória, é isso aí. Olha, em Lucas capítulo 19, se você abre lá que você vai encontrar isso aí. É Marcos, logo depois de Marcos vem Lucas, mas deixa marcado Marcos 5, tá bom? Letícia, já achou Lucas 19? Não, Ah, não está procurando, não, né? mas eu estou no Marcos aqui. É porque a Bela estava aqui no meu colo. Aí estava me atrapalhando. Lucas 19, versículo 3. Olha por que que a multidão
ela foi um problema para Zaqueu. Quem lê para gente? 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Imagina um baixinho aí tentando ver A Jesus, multidão. um monte de gente alta na frente dele. Para ele foi um problema. É. E sim, ele corre, sobe numa figueira. Agora eu pergunto para você uma coisa. Você já se perguntou por que aquela figueira estava lá? Não, eu não. Nunca me Não, então perguntei. entenda uma coisa. Há muito tempo atrás, Deus fez aquela figueira germinar, porque Deus, na onisciência dele, sabia que Zaqueu ia precisar dela. Uhum. Ok? Então, E no meio da multidão, Jesus viu ele lá em cima, ainda mandou ele descer depressa. exatamente, não é? Então você vê, tudo quanto Deus faz tem o quê? Um propósito definido. A figueira não estava ali por acaso. Os Uhum. galhos por cima da rua não estavam ali por acaso. Tudo isso, um dia já estava o quê? Na onisciência de Deus. Uhum. Outro relato interessante, aí a gente pode voltar para Marcos, é o de Bartimeu. Em Marcos, 9, Mas o quê? Marcos capítulo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Marcos capítulo 10. Ok? Marcos capítulo 10. A gente vai pegar aqui no versículo 46, 47 e 48, diz assim, ó, achamos todos? 46. Sim. Achei. Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim: E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa Multidão. Multidão. multidão, Bartimeu, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem cá. Um camarada sozinho, lá na beira do caminho, clamando, e uma multidão cercando Jesus. Será que dá para ouvir lá no meio o que o cego está clamando? Não. Ah, Acho que mas não. isso aí deve ser igual o filho chamando mãe, que escuta. Pode ter trocentas mil vozes, mas ela reconhece que Verdade, é o filho dela que está chamando. é verdade, Letícia. E a Bíblia não vai trazer para a gente um exemplo de mãe, mas olha o que aconteceu. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Você acha que Jesus parou? Parou. Parou não. Hum? Jesus continuou seguindo e parou lá na frente. Ok? No momento que ele clama, Jesus passou direto. E ele insiste. Uhum. Cala a boca, o Bartimeu. Quando ele voltar, ele te atende, mas agora não, ele tem mais coisa para fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz assim, ó, verso 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Você observa Uhum. que Jesus ele não voltou até Bartimeu. Ele mandou alguém chamar. Foram lá chamar o cego, ele se levantou rapidamente, foi até Jesus e Jesus pergunta para ele: O que você quer? Senhor, que eu veja, que eu torne a ver. E Jesus deu vista para ele. Então, veja, a multidão aqui, ela estava fazendo barulho demais para que Uhum. Jesus não conseguisse ouvir Bartimeu. Mas a Letícia citou muito bem: uma mãe conhece a voz do filho no meio da multidão. E Jesus conhece também a voz daquele que clama por ele no meio da multidão. Então entenda você uma coisa: se todo mundo estiver clamando ao mesmo tempo a Deus e você também clamar, Deus ele conhece a tua voz individualmente no meio da multidão. Mas agora, veja bem, a multidão também causou problema para Jesus, vocês concordam? Sim, A multidão gritou o quê? Crucifica-o, crucifica. crucifica-o. Então, meus queridos,
Entenda uma coisa. Um, a Letícia falou assim: depende, é verdade. Se a multidão quer seguir a Jesus e você está seguindo junto, maravilha. Mas normalmente, onde tem multidão, tem problema. Ok? Querem ter uma certeza disso? Vocês se lembram da 13 de maio, quando tinha multidão ali de madrugada? Hum. Só baderna, barulho, Era briga. baderna. A polícia, quantas vezes foi chamada e teve que botar o quê? Quase que um toque de recolher ali, não é? Por exemplo, tem dois times aí que estão aí na primeira divisão, estão lutando por um campeonato, é um clássico. Quem, quem é louco o suficiente de sair de casa na hora que termina esse jogo? Uhum. É multidão, é problema. Né? Então, nesses casos, você tem que se afastar o quê? Da multidão. Né? E no caso de Jairo, quando o texto vem dizendo para nós, opa, quando o texto vem dizendo para a gente, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Ou seja, Jairo tinha pressa, mas a multidão não permitia que Jesus andasse com pressa. E essa demora de Jesus também tinha um propósito. E olha, eu fico pensando, não sei se vocês vão compartilhar isso aí comigo. Se você, Roberto, vamos dizer que o teu filho estivesse na condição da menina de Jairo, Uhum. está muito doente, e você tem esse encontro com Jesus, como que você gostaria que Jesus fosse até a tua casa? O mais rápido possível. Eu acho que Jairo tinha o mesmo desejo, Hum. não é? Ele saiu de casa, a filha estava muito mal. A tendência era só piorar. E ele está vendo que a multidão está impedindo. Se ele pudesse, ele abria alas ali, abria caminho no meio da multidão para Jesus andar mais rápido. E cada vez que o tempo passava, o coração de Jairo ficava mais e mais apertado. Agora, Isso é verdade. deixa eu te perguntar uma coisa. De repente, Jesus parou. A multidão está naquele alvoroço todo, de repente Jesus para. E aí? Letícia, por que que Jesus parou? Chegou na casa? Oi? Chegou na casa? Não, estava longe a casa ainda, menina. Porque a mulher tocou nele? É isso? Hum. Olha o que que Jesus fala, está aí no versículo, ah, no Quem me versículo tocou? 30, né? E Hum. logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e perguntou, disse: Quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Você se Olha só, lembra? Oi? a multidão apertando e ele pergunta quem tocou nas minhas vestes. Menina, esses dias atrás a gente falou sobre Pedro, que Pedro é Ah, impulsivo, isso e aquilo, e você vai ver aqui que os seus discípulos chegam para ele, e certamente Pedro está liderando aqui, né, essa conversação. Mestre, a multidão te aperta, ó, empurra, empurra, danado, todo mundo quer ficar perto do Senhor. Todo mundo esbarrando em todo mundo, e o senhor vem perguntar quem foi que me tocou? Ah, por favor, mestre. hum. Olha as palavras de Jesus. Gente, Jesus é maravilhoso, Jesus é 10, ele é fantástico, não é? Ele diz assim: olha, alguém me tocou porque de mim Saiu virtude.
De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não era um toque, não era um toque da multidão, não era o esbarrar das pessoas. Aquele toque ali era um toque diferente, não é? O texto vem dizendo: de mim saiu poder. Está lá em Lucas 8, versículo 46, não é? De mim saiu poder. Bom, agora, veja, Jesus para. Jesus não podia ter ido embora. A mulher foi curada, a gente vai ver isso aí. A mulher foi curada. Jesus não podia seguir caminho dele? Sim. Não podia. Estava indo lá curar a menina. Não, bom, a moça aqui atrás já foi curada, beleza, vamos embora. Não. Mas Jesus ele para, pergunta quem me tocou. Os discípulos né, contra-atacam aí a pergunta de Jesus, mestre, todo mundo se empurra, empurra. E Jesus ele diz: de mim saiu poder. Quando Jesus fala isso, Jesus tinha um alvo a alcançar, a atingir. Qual o nome desse alvo? A filha do, a filha do moço como é que é o nome dele? O Do Jairo? Jairo, Mas ela Jairo. estava lá na casa dela, doente, Então, lá em mas cima da cama. ele saiu com o propósito de ir até a casa dele, né? Sim, né? A menina está lá, vamos dizer, a menina está lá aguardando. Mas vamos voltar um pouquinho na história de Jairo. Jairo, quando ele vai a Jesus como reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, como aquele que realmente podia curar sua filha. Não. Ele Ele foi vai a até Jesus com uma fé profunda, ou ele Não, vai ele a foi Jesus como último recurso. o último recurso que ele viu através das pessoas que falavam do que ele ouviam. Roberto, mas sabe, e é verdade isso aí. Mas Jairo ainda não tinha uma fé alicerçada. Já Concreta, né? estava dividido entre aquilo que os líderes falavam e aquilo que as pessoas, membros da congregação dele, chegavam e falavam sobre Jesus. Ele ainda não tinha provado um encontro com Jesus. Aquele encontro de confiar plenamente. Então, quando Jesus para, e Jesus ele diz assim: alguém me tocou. Os sentidos de Jairo se voltam para Jesus. Como assim? Ele para e diz que alguém o tocou. Se ele tivesse ido embora, tudo seria a mesma coisa. Já não teria, de repente, alterado nada na vida de Jairo. Mas quando ele diz alguém me tocou porque saiu de mim virtude, ele começa a olhar na multidão e ele encontra quem? a Essa mulher. mulher. Essa mulher. E ela agora não podendo esconder-se, Mariana, de Jesus, ela se achega e ela conta a história dela. Mestre, há 12 anos, Jesus já sabia, mas mestre, há 12 anos eu sofro dessa enfermidade. Mestre, eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos e os médicos não me deram solução. E quando o dinheiro acabou, mestre, os médicos também não me atenderam mais, nem SUS, nem os particulares, ninguém mais me atendeu, mestre. Agora, veja bem, Letícia, eu vou trabalhar aqui na minha mente uma coisa. Jairo era daquela cidade onde Jesus estava. Aquela mulher era daquela cidade onde Jairo morava. Seria possível que aquela mulher fosse membro da igreja de Jairo? Talvez, Podia, não podia? A Bíblia ela não fala isso, podia. gente. É uma cogitação somente. De repente até uma especulação. Mas olha só, quando Jairo olha para aquela mulher, vamos colocar como se fosse uma mulher conhecida de Jairo. Jairo sabia que realmente ela estava doente. Quando Jesus conta para ele,
quando a mulher conta para Jesus a história dele, Jairo está confirmando na sua mente, não, realmente isso aí é verdade. Terban, interessante que você acabou de falar ali, que faz a gente pensar, né? Quando a gente olha para o relato, ele é bem curtinho, né? Então, na nossa mente ali, a gente acha que foi um diálogo rápido, assim, né? Mas igual você falou ali, citando ali, né? Que a mulher, ela contou a história dela ali, né? E isso ali demandou um tempo, né? E para Jairo, que estava com pressa ali, né? De repente, agora ele está ouvindo ali Jesus, ele dá atenção para a mulher e talvez tenha pensado assim, poxa, já curou? Que a gente não vai embora, não vai ficar aqui ouvindo ainda, né? Mas era para, é que nem se falou, né? O alvo de Jesus ali era Jairo, né? Desenvolver a fé Exato, dele. exato, Marcos, obrigado. É isso aí. O alvo de Jesus em parar, curar a mulher, tornar conhecido o fato, era para que no coração de Jairo surgisse aquela fé que ainda não tinha brotado. Porque Jairo poderia estar se perguntando assim, Marcos, como é que ele sabe que alguém tocou? Né? Não é? Como é que ele sabe? E quando a mulher se declara, e todos podem ver que a mulher ela está antes pálida, devido a tamanha hemorragia, anêmica, e agora o rubor, né, toma conta da sua face, a face corada, como se nenhuma doença houvesse. Sabe, exatamente nesse momento que alguém chega para Jesus e fala o quê? Traz aquela notícia que Jairo não queria. Ah, é verdade. Notícia? Quer ler para nós aí? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Gente, de repente na mente de Jairo passa assim aquela interrogação rápida, ou aquela colocação rápida. Se Jesus não tivesse se atrasado, minha filha estaria viva. É. Não é? Se Uhum. Jesus não tivesse se atrasado, a minha filha estaria viva. Agora, gente, eu, como é que vocês imaginam o desenrolar agora dessa cena? Ô, Tervan, eu acho que ali eles criam, por exemplo, igual você falou, né? Ele viu a mulher ser curada, então ele tinha dúvidas, mas agora ele cria que Jesus poderia curar. Aí agora a questão na mente dele será o que que ele pode fazer agora, né? Já que já morreu, né? Olha, aí que a gente entra no versículo 35, onde a gente tinha parado, Mariana. Você leu até o verso 34, não é? O verso 35, que é esse verso que está aí. Nós temos o verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus não deu importância, Roberto, a essas palavras aqui do pessoal lá da sinagoga que veio dar notícia para Jairo, né, de que a filha tinha morrido. Jesus não deu importância para eles. Jesus só olhou para Jairo e disse assim: Não temas, crê somente, não temas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns aqui já sabem, mas alguns não. É, só a título de curiosidade, que agora me falhou a memória. Quantos dias nós temos no ano? No ano, 365. 365 dias. Quanto? 365. 365. 365 dias. É isso mesmo, gente? E tem o bissexto, né? De tempo em tempo. Ah, tá bom. Deixa eu dizer uma É, coisa. só Você sabia que essa expressão não temas ou não temais, ela, ela tem na Bíblia 365 vezes? Uau, eu não sabia. Gente, isso não está aí por acaso. 365 vezes. Todo dia, quando você se levanta, Deus diz para você, filho, não temas. Desde o 1º de janeiro até
o 31 de dezembro. Ô, Letícia, agora deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma versão da Bíblia que tem 366 vezes não temas. Uma tradução, uma única tradução tem 366 vezes. Então veja, olha o cuidado de Deus. Não está aí também por acaso esse não temas. Todos os dias, diante das nossas aventuras e desventuras, Deus está falando para você, filho, não temas, eu sou contigo. Maravilhoso, não é? Poxa, Maravilhoso. Deus, muito, ele muito é bom. tremendo, Deus, ele é fantástico. Bem, mas aquele Jairo, que quando foi ter o encontro com Jesus, possuía uma fé vacilante, agora diante dos acontecimentos que tiveram lugar ali com aquela mulher, não é? Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Uma paz tomou conta do coração de Jairo, e eu vou te dizer uma coisa: o não temas, o crê somente, envolve agora esperar. O que que Jairo podia fazer pela filha dele? Nada. Já é nada, né? Só Jesus O mesmo. que que Jesus poderia fazer pela filha do Jairo? Tudo ressuscitar, inclusive. Olha que contraste. Enquanto o pai não podia fazer nada, Jairo agora entendia que Jesus podia fazer tudo. Uhum. E o Jairo, que estava apressado antes para ir com Jesus para casa, agora ele espera, porque Jesus vai fazer alguma coisa. Gente, esse mesmo Jesus, ele age em nossas vidas hoje. Quando você está desesperado com alguma situação que você não tem como resolver, ele chega para você e ele diz o quê? Não temas, Não. não temas. Estou dizendo isso para vocês com certeza, porque eu já vivi essa experiência. Eu já vivi. Eu me derramei em lágrimas perante Deus. Deus me fez dormir, daqui a pouco me acordou e trouxe paz ao meu coração. E eu fui dormir novamente. E no dia seguinte, Deus me deu a resposta que eu precisava. Mas eu dormi em paz aquela noite, porque eu senti Deus falando comigo. Não temas. E ele continua fazendo isso, não é? A dona Sandra, hoje, ela expressou uma preocupação comigo. Eu falei: Sandra, Deus já proveu para hoje, ele vai prover para amanhã. Fica tranquila, não é? Então, gente, Deus, ele nos dá subsídios suficientes para a gente crer nele, esperar nele. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Uhum. Esses dias atrás, quando nós falamos sobre ansiedade, eu perguntei quantos aqui eram ansiosos. Teve gente, Mariana, que levantou não uma mão, levantou as duas. Levantei até os dois. Hã? Eu não estava aí não, cara. Oi? Eu não estava aí não. Não estava não, Roberto? Não, mas teve gente que Não. levantou os dois braços, Eu levantei os dois. de tamanha ansiedade. Veja, quem é ansioso suporta esperar? Não, É muito difícil. Oh, não. Então, agora sim, agora Jesus, ele caminha e ele chega até a casa de Jairo. Interessante que naqueles dias, ô Mariana, quando morria uma pessoa, você sabe o que que eles faziam para o negócio se tornar assim bem barulhento, o, o velório? Tinha um grupo de mulheres que eram chamadas de carpideiras. Essas mulheres, elas eram contratadas, Letícia, para chorar nos velórios. nossa, Vocês acreditam nisso? Você Uhum. acha que só nosso mundo que tem um monte de coisa doida? Não. Naquela época, naquela época também tinha. Querem ver? Olha só. ahn, no versículo 37, capítulo 5, verso 37, diz assim:
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o quê? Alvoroço. Quem é que estava fazendo essa bagunça, esse alvoroço? Os que choravam. Sim, os que choravam e os que pranteavam muito. Aí, só, ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? Aí Jesus disse: ó, a criança não está morta, mas ela dorme. E agora, o que estava alvoroço antes chorando, agora riam dele, davam gargalhadas dele, zombavam dele. Aí, agora eu pergunto uma coisa. Eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para Wanda e Camilo. Tá vendo aqui, rapaz? Vou perguntar para vocês. Imagina que vocês têm um monte de gente aí na casa de vocês para um almoço ou para uma reunião, e de repente alguém chega, alguém que vocês nunca viram chega, entra-se na sala e põe todo mundo para fora. Como é que vocês se sentiriam? Ah, ficar chateado, né, cara? Porque, pô, ainda mais na casa da gente, né? Agora, então tá bom. Vamos imaginar que na casa de vocês aí estivesse sendo feito um velório e estava todo mundo chorando. De repente chega uma pessoa que vocês não conhecem e põe todo mundo para fora. O Se ele sentimento falasse o que ia fazer, a gente tentava acreditar nele, né? Porque nessa situação a pessoa acredita em tudo, né? é, mas olha só, aqui, será que as pessoas desse velório aqui conheciam Jesus? É. Não conhecia, não, senão não ia rir dele. Ah, muito bem, aí está a chave. Né? Se eles conhecessem Jesus, Não eles ia rir. iam rir de Jesus, zombar dele, escarnecer dele. Então, o texto diz assim, olha, verso 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que eram os seus discípulos, e entrou onde ela estava. Gente, tem coisas assim na Bíblia que não basta você ler rapidamente. Algumas coisas são assim interessantes. Olha a autoridade que Jesus tinha. Jairo falou alguma coisa? Não. Só creu, né? Só acreditou. Jairo agora, Claudinete, ele estava submisso a Uhum. Jesus. O que Jesus falar, está falado. O que Jesus fizer, está feito. Sabe, eu penso que essa atitude, hoje, que dia é hoje? Dia Cada Quinta-feira. dois. 2 de outubro. Quinta-feira, Jesus. Dia 2 de outubro. Essa atitude deveria ser a tua e a minha, ok? O que Jesus falar, está falado. O que Jesus fizer, está feito. Letícia foi até conferir se hoje era dia 2 mesmo. Ah, não, mas não foi isso, não, que me veio na mente, que dia 27 vai ser segunda-feira. Gente, o tempo está passando rápido. Então, que atitude nós temos com Jesus? Deve ser a atitude de Jairo aqui. O que ele fizer, está feito. O que ele falar, está falado. Eu acredito, eu obedeço, eu me submeto. Não é? Então, gente, olha essa cena. Jesus vai até onde está a menina, toma ela pela mão e dá uma ordem. E a ordem está aqui. Talitá. Olha só, Talitá comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E diante daquela ordem dada, a menina abre os olhos e a primeira impressão que eu tenho é ela olhar para Jesus e dizer assim: quem é esse homem tão simpático, tão bonito? Quem é esse que sorri para mim, me toma, me segura pela mão? Sabe, queridos, a palavra de Deus ela tem algo maravilhoso que eu quero dividir contigo nessa noite. É que Jesus ele adora o toque. Olha só. Olha que coisa maravilhosa.
Como que Adão foi criado? Haja o homem da terra e houve homem da terra. Foi assim? Não, ele moldou com Não. as mãos. Ele moldou com as mãos, como um artista, como um oleiro, não é? Se você vai lá em Mateus capítulo 8 verso 15, quando chegaram em Cafarnaum, onde Pedro morava, a sogra de Pedro estava febril, e lá vem dizendo que Jesus a tomou pela mão. O capítulo 9 verso 6 de João, também recebeu o que? O toque das mãos de Jesus. A mulher enferma que recebeu a imposição das mãos está ali em Lucas 13. Pessoas eram curadas quando ele lhes impunha as mãos. Está em Lucas 4:40. O leproso, em Mateus 8, verso 3, o leproso ele também foi curado com o toque de Jesus. E esse texto aqui ele é o mais impressionante. Diz que as mães levavam suas crianças para que Jesus as tocasse. Quero te perguntar, você já recebeu o toque de Jesus? Teu coração já foi tocado por Jesus? Deixa ele tocar a tua alma, deixa ele tocar o teu coração, deixa ele mudar a tua história, deixa ele reescrever a tua história, reescrever a tua vida. Bem, vou dizer algo para você. Aquela menina se levanta, seus pais a abraçam, e agora eu fico imaginando Jairo, no próximo dia de culto lá na sinagoga, a pregação dele. Qual foi? Né? Testemunho. Jairo, com certeza, ele foi contar do grande milagre que Jesus fez na vida dele. Ele tinha algo novo agora, que era experiência com Jesus, né? E esse algo novo que ele tinha para contar, não era porque alguém, não é, que teve uma experiência com Jesus contou. Bem, gente, se eu contar a história de alguém para vocês tem um peso, mas se eu contar a minha história, tem outro peso. Uhum. Você contar a história de alguém para ir para os seus amigos tem um peso, mas você contar a história da transformação de Jesus na tua vida, o impacto é muito maior. Então, Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo assim para nós: Eis que estou à porta Tá. e bato. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Vou dizer individualmente hoje, Roberto, hoje Jesus está batendo aí no teu coração. Mariana, Jesus está batendo no teu coração. Camilo e Wanda, Amém. Jesus está batendo aí no coração de vocês. Letícia, Jesus insiste cada dia batendo no teu coraçãozinho. Marcos e Cristina, Sandra, Claudinete. Aquele que vai ouvir essa live depois, Jesus está batendo aí no seu coração. Ele está franqueando a entrada. Ele quer entrar na tua vida, dar sentido à tua vida, escrever uma nova história. E quando você for falar de Jesus, você vai falar de Jesus como teu amigo, como aquele que transformou a tua vida. Permita Jesus entrar em tua vida. Aí no seu cantinho aí da sua casa, diga para ele, Senhor, estou aqui. Não tenho nada de bom para te oferecer, mas eu te ofereço a única coisa que o Senhor não pode tomar se eu não der. Eu te ofereço o meu coração. Muda a minha história. E você vai ver que Ele é capaz de mudar a tua história. Seja qual for a tua história até hoje, Ele é capaz de transformar em algo muito, muito superior e melhor. Então, que Deus te abençoe. Que Deus, Amém. que Deus te essa, enriqueça. Oi. essa passagem da Bíblia é semelhante à de Lázaro, né? Que as irmãs dele falam que se ele não, se ele tivesse lá, tipo assim, Jesus chegou atrasado Sim, na, no- na passagem de Lázaro. Se ele tivesse lá, ele não teria morrido. é verdade. Para ela, ele foi atrasado.
Você lembrou bem, Claudinete. É isso mesmo. Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não é? E você vê Verdade. que, mesmo lá na história de Lázaro, o resultado final foi o mesmo aqui de Jairo, não é? Exatamente. Mesmo de... Sendo que lá já teria sido até, né, enterrado. Ele... É verdade, o caso de Lázaro estava até enterrado. Agora, gente, observe um detalhe. Por que Jesus se atrasou? Os dois motivos, eu ia falar pouco e acabou passando. Os dois motivos porque Jesus se fez atrasar. Ele não atrasou, ele se fez atrasar. Ele precisava mudar a história daquela mulher. E a história daquela mulher mudaria a história de Jairo. Uhum. Porque a fé surgiria no coração de Jairo. E quando Jesus entrasse na casa de Jairo, mudaria a história daquela família para sempre. Então, Deus seja louvado por essa experiência tão maravilhosa que a palavra de Deus deixou registrado para nós. E que Ele faça o mesmo em nossas vidas. Amém? Amém. Alguém, alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar? Tirar dúvida. Tirar dúvidas? Fique à vontade. O Marcos está aqui exatamente para nos ajudar nisso. É isso aí. Ok. Vamos orar então? Se alguém quiser depois conversar, eu vou estar aqui na online aqui, é só entrar no Zap aí que a gente bate um papo, tá bem? Vamos orar. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por teus propósitos. Obrigado porque os teus propósitos não conhecem nem adiantamento e nem tardança. O Senhor, o Senhor tem um tempo determinado para tudo aquilo que o Senhor quer. Amado Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas nessa noite. Por favor, entre em nossos corações, muda a nossa história. Escreva, Senhor, uma nova história no lugar da que vivemos até hoje. Transforma os nossos corações. Implanta em nós o teu caráter. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que o Senhor Deus, ele nos encha de poder dos altos céus e que em tudo a gente possa, cada dia, crescer para a honra e para a glória unicamente do nome dele. Amém? Amém. Amém. Ainda dá tempo, tá? Segunda-feira, dia 6. Segunda-feira a gente vai começar a nossa série de estudos aí direcionados da Bíblia. Então, se você tem aí pessoas que você quer, você tem interesse que conheça e estão desejosas, convide-as. Tá bom? Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Boa noite, Claudinete. Boa noite, Wanda. Boa noite, Camila.